Queria trazer uma reflexão para vocês hoje na mensagem Construa um futuro melhor pela intercessão. Acho que isso é um senso comum. Todos nós queremos e esperamos um futuro melhor. Todos nós queremos e esperamos que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Não importa como nós estamos vivendo, nem o que nós estamos vivendo hoje. Queremos melhorar, queremos avançar, temos planos, temos propósitos, temos projetos para os dias que se seguem e nós precisamos de uma série de coisas, almejamos uma série de coisas, temos uma série de expectativas acerca dos dias que vão se seguir e muitas vezes a gente a gente vê impedimentos, a gente vê lutas e a gente vê dificuldades acerca dos dias que nós queremos construir, do futuro que nós devemos construir, que nós desejamos construir. E nesses momentos a gente fica angustiado. Muitas pessoas têm, acho que a gente acaba tendo uma postura um pouco de uma esperança meio passiva, vamos dizer dessa maneira. Aquela esperança que diz assim, não, eu tenho esperança em Deus, eu tenho esperança, ou então a gente diz assim, eu só confio em Deus, eu só posso esperar em Deus, minha vida está nas mãos de Deus e o Senhor tem que cuidar de mim. Isso tudo é verdade, mas a nossa posição diante do problema, diante da situação, acaba sendo uma atitude muito passiva, acaba sendo uma atitude talvez até de incredulidade. Quando a gente declara, eu estou esperando em Deus desse jeito, talvez a gente esteja declarando assim, eu não acredito mais, só Deus para fazer. E a nossa declaração é, não creio mais. Muitas coisas da nossa vida, muitas dificuldades que nós passamos, na verdade, nós deixamos de crer. Muitas dos impedimentos, muitas das barreiras, muitas das fortalezas de castelos grandes, de gigantes que se colocam à frente de nós, estão lá porque nós não cremos em avançar. A gente pode até dizer que crê, a gente pode até esperar crer, mas de fato a gente não crê. E a nossa confissão acaba muitas vezes sendo uma confissão que revela isso. Então, eu acho que, principalmente situações da vida que perduram um certo tempo, tem horas que a gente desiste mesmo, porque a gente até fala para Deus, Deus, eu desisti, eu não faço mais nada, eu vou esperar em Deus. Mas esse esperar em Deus, na verdade, sim, eu larguei mão, eu não luto mais, eu desisti. Deus faz por mim. Deus pode fazer por nós. Tem horas que a gente tem que confiar em Deus e parar mesmo de lutar, mas é com uma confiança ativa. E o que eu quero que você reflita é se essas confissões que saem da sua boca e saem da boca de tantas pessoas é uma confissão ativa. Nós, como líderes e como intercessores, muitas vezes como pastores ou que estão à frente de ministérios, nós não podemos agir dessa maneira. Não há nada que influencie mais as pessoas do que a fé que nós temos. As pessoas não seguem pessoas. As pessoas não seguem simplesmente o carisma. Elas seguem a fé que a pessoa demonstra. As pessoas seguem uma firme confissão de fé. Quando vocês veem uma pessoa com uma fé muito grande, com fé em Deus, fé no poder de Deus, e você começa a ouvir essas pessoas, você se influencia por isso, você se inspira nisso, e você fala assim, eu quero seguir essa pessoa, eu quero ouvir essa pessoa, andar com ela, porque eu vou aprender com ela. E assim é a história da palavra, assim é a história da revelação. Os profetas foram homens de Deus, cheios de unção e de poder. E cada profeta que surgia, ou os reis, homens de muita fé, e quando surgiam esses homens, como João Batista, que veio com uma pregação, ele veio com uma ousadia. Ele era tão ousado na pregação que ele enfrentava sacerdotes, saduceus, fariseus, os líderes, os mestres, os escribas. Ele enfrentava porque quando esses homens iam se apresentar diante dele, iam falar com ele, assim, mas você tá, em que autoridade você está aqui? Ele nem dava atenção para os caras. E quando aqueles foram para serem batizados e pedir o batismo, ele falou assim, raça de víboras, vocês estão vindo aqui fazer o quê? Quem vos convenceu? Vocês estão vindo aqui fazer o quê? Vocês não estão aqui buscando o batismo com arrependimento. Vocês estão aqui para fazer algum tipo de arruaça, graça ou querer aparecer. Vocês estão querendo ver o que eu estou fazendo para me contestar. Raça de víboras. Então essa é a ousadia que o homem de Deus que tem essa ousadia,
acaba influenciando as pessoas que estão ao seu redor. Então, todos nós buscamos um futuro melhor. Todos nós estamos à procura de um dia, de amanhã, de um dia... falar diferente. Todos nós estamos à procura de um amanhã melhor. Como líderes de ministério, como ministério de intercessão à frente de uma igreja, quantas necessidades, planos e propósitos tem uma igreja? A igreja tem tantas coisas que ela está envolvida e fazendo, e o propósito é salvação, o propósito é libertação, o propósito é transformação de uma comunidade, transformação de uma cidade. Então há muita intercessão, há muita coisa para nós orarmos e para nós intercedermos para construirmos um futuro melhor. Isso é tão verdade, já estou até mudando um pouquinho aqui a ordem da aula, mas é tão verdade que a palavra de Deus diz assim: orem, antes de todas as coisas, orem para aqueles que estão em autoridade sobre vocês, para os governadores. Para quê? Para que vocês tenham uma vida em paz e uma vida sossegada. Ou seja, você quer ter um futuro de paz? Interceda pelos seus governantes. Você quer ter sossego? Interceda pelos seus governantes. É a intercessão que vai trazer paz para as nossas vidas. Mesmo que um governante seja ruim, mesmo que um governante queira a guerra, se nós intercedermos para valer por esse governante, a guerra ou não virá, ou se a guerra vier, não será assim um conflito tão agressivo e tão conflituoso. Então eu queria meditar em alguns pontos sobre isso, como a gente pode construir uma reflexão sobre como nós podemos construir um futuro melhor pela intercessão. A primeira coisa que eu queria meditar com vocês é com aquele texto que está escrito lá em 1 Coríntios, na verdade, capítulo 2, versículo 9, que diz: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Deus, na verdade, tem coisas tremendas, tem algo preparado para cada um de nós, muito especial. A gente que não se dá conta dessas coisas, a gente que talvez não creia nessas coisas, o que Deus nos preparou não está claro aos nossos sentidos naturais. Há coisas que Deus já tem reservados para nós, mas aos nossos sentidos, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, nem mesmo ao nosso coração, é tão evidente. E isso muitas vezes dificulta de que a gente possa penetrar nessas dimensões espirituais e sobrenaturais. Mas a palavra diz assim, versículo 10, mas Deus não as revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O que eu entendo com esse texto é que mesmo que os meus sentidos naturais não possam alcançar todas as coisas que Deus já preparou para nós, o nosso espírito, pelo Espírito Santo, consegue penetrar. A questão de nós entendermos as coisas futuras e a questão de nós podermos compreender tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós tem a ver muito mais com a nossa compreensão e percepção espiritual do que com a nossa compreensão e a nossa percepção natural. Mas nós temos o costume e o hábito de nós nos apegarmos às coisas que nós vemos e que nós sentimos. Então, quando nós passamos por um momento de dificuldade ou de luta, nós vamos nos apegar ao nosso raciocínio, nós vamos nos apegar aos nossos pensamentos, nós vamos nos apegar aos nossos sentimentos. Se é visível, se é palpável, se é razoável, se eu consigo ver, se eu consigo ouvir, se alguma outra pessoa está falando a mesma coisa, eu começo a gerar em mim algum tipo de confiança. Mas se não estiver nessa estrutura, nessa estatura do alcance dos meus sentidos, muitas vezes nós temos mais dificuldade de crer. Mas a palavra está muito clara, dizendo que sim, que não é olho que vê, nem ouvido que ouve. Esta é uma coisa de uma revelação do Espírito Santo no nosso espírito, da profundeza de Deus para as profundezas do homem. E quando a gente compreende, se a gente conseguir compreender que nós temos que sair dos sentidos e entrar nessas profundezas que são insondáveis à natureza humana, mas são sondáveis, porque o insondável de Deus é sondado pelo Espírito de Deus. O insondável de Deus é sondável pelo Espírito de Deus. E o insondável em nós é sondável pelo nosso Espírito. Então há coisas dentro de mim, dentro de você, que nós não vamos compreender a não ser de forma espiritual. Há uma revelação acerca das coisas que o Senhor quer acrescentar em nossas vidas. E somente pelo Espírito Santo e pelo nosso Espírito nós podemos discernir essas coisas. Então nós precisamos nos apropriar da mente de Cristo. Nesse texto todo de 1 Coríntios 2,
ele fala de poder, ele fala de uma série de coisas, mas ele vai tratar depois, no versículo 14, do homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Vai guardando essas coisas, vai pontuando essas coisas, porque você vai compreender a sequência do que eu vou trazer para você, que é importante entender a sequência. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Quantas coisas nós precisamos, e se nós começarmos a falar que já temos, parece loucura. Quantos desafios, se por exemplo você precisar de algo grande para amanhã, vamos supor, alguém queira comprar uma casa e pretenda comprar uma casa até o final do ano, não tem nenhum dinheiro guardado, parece loucura, e realmente pode ser loucura. Mas se você realmente se apegar a Deus, se você realmente confiar, você pode alcançar. Não estou falando que você vai sair comprando, pagando uma prestação que não pode pagar, a não ser que Deus te fale para fazer isso. Mas há um caminho de você percorrer e alcançar as coisas grandes, o impossível, e não ser impossível. É impossível para nós. Para Deus não há nada grande, nada impossível. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então nós vamos falar de coisas espirituais. A fé é algo espiritual. O futuro é algo que está no tempo do Espírito, não está no nosso poder. Está no tempo de Deus. O nosso tempo é o agora. O único tempo que nós podemos cuidar e podemos administrar é o agora. Nós estamos aqui agora. E o futuro não chegou. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado de ninguém. E no versículo de 16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E é claro que nós temos que entender que a mente de Cristo não é a mente natural, é a mente espiritual. É a mente no Espírito, é a mente de Cristo, é a mente no Espírito. É o Espírito Santo falando dentro do nosso Espírito e trazendo a compreensão, o entendimento e a revelação no nosso Espírito. Então nós só podemos compreender coisas que não vimos e não ouvimos a partir de que a gente possa se despojar da velha natureza e do velho homem, se despojar da natureza humana, para nos apropriarmos da natureza espiritual e por ela começarmos a discernir essas coisas que olho não viu, que ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem. Coisas espirituais. Queria que você abrisse a Bíblia agora, por um instante, em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção. Sei que você já conhece esse versículo, você já deve ter ouvido 1000 vezes, mas preste atenção na ligação que eu quero fazer. Bendito seja o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou. Essa palavra nos abençoou revela o tempo verbal revela uma obra completa. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda a bênção espiritual que eu e você precisamos, toda a bênção espiritual já foi abençoada. Jesus já nos abençoou. Acredite nisso. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que lhe falta, tudo aquilo que você espera, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você deseja, que concorde com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, tudo isso já está preparado, já está pronto, já está nas regiões celestiais. São coisas espirituais. Se está na região celestial, são bênçãos. E se elas estão nas regiões celestiais, são coisas espirituais. Mas elas podem vir a se manifestar. São coisas nas regiões celestiais que podem vir a se manifestar. Agora preste atenção. Voltando ao texto anterior. Se elas são coisas espirituais, já estão lá, mas são espirituais, eu posso olhar para lá e saber, eu posso saber pela fé que as coisas que eu preciso estão lá. Não importa que o olho não viu. Não importa que o ouvido não ouviu. Elas estão lá. E saber que elas estão lá é fé. Somente a fé pode me fazer realmente confiar que todas as coisas que eu preciso, todas as coisas que eu necessito, todas as coisas que eu desejo, todos os meus planos, projetos e propósitos estão lá. Somente a fé, somente a unção pode me levar para lá, para olhar para as regiões celestiais. Os seus olhos não podem fazer isso. Os seus ouvidos não podem fazer isso. O seu sentimento não pode fazer isso.
A sua mente não pode fazer isso. E é por isso que a maioria das pessoas não acessam e não acreditam. Porque a maioria das pessoas estão tentando enxergar com os olhos nas regiões celestiais, ouvir com os ouvidos, ou mesmo estão tentando entender com a mente natural as coisas das regiões celestiais. Não vai conseguir. Porque essas coisas não são acessíveis, não são acessadas por nenhuma propriedade humana. Somente pelas propriedades espirituais. Amém? Abre a palavra de Deus, nós vamos avançar um pouquinho. Nós vamos construir um pensamento que vai te trazer, creio que uma revolução na sua vida. Hebreus 11, no versículo 11. Ora, eu vou até dar um subtítulo aqui. A fé é que dá substâncias a estas bênçãos. A fé é que dá substância a estas bênçãos. Então, como eu estava falando antes, Deus já nos abençoou. Essas bênçãos estão lá, são espirituais, estão lá. Nós queremos trazer elas para a nossa natureza, para a nossa existência. E a gente fica tentando fazer isso a partir da nossa força, do nosso braço, com os nossos olhos, com as nossas mãos, com os nossos sentimentos. Isso não acontece com a nossa mente. Não é assim. É a fé que dá substância a estas bênçãos. E nós vamos começar a trazer substância as bênçãos que nós queremos para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa família, para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa cidade, que estão nas regiões celestiais. E queremos trazer para a existência, para a natureza humana, para todas as coisas que nos circundam. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando nós lemos esse texto, em algumas versões está escrito assim: a fé é a certeza, a fé é o firme fundamento. Nós podemos dizer que a fé é o firme propósito, podemos dizer que é um propósito, podemos dizer que ela é substância. Quando nós temos um propósito e ele é firme, sabe quando você se determina assim, eu vou fazer algo dentro de você, coloca um propósito e você fala assim, eu vou hoje fazer tal coisa e nada te para. Você já passou por essa experiência em alguma coisa na sua vida? Você já algo moveu dentro de você e você falou assim, eu vou. E hoje vai acontecer tal coisa. E você se moveu, nada te impediu e você nem raciocinou muito, porque algo dentro de você moveu os seus passos, dentro de você moveu os seus pensamentos, algo dentro de você moveu os seus sentimentos e você foi. E ao fim do dia, ou no momento em que você precisava de uma resposta, de uma solução, algo aconteceu e aquilo aconteceu. Aquilo que você buscava aconteceu. Porque a fé é isso. A fé é a certeza do que você espera. É certeza. E ela é certeza de coisas que você espera. É convicção de coisas que você não vê. Não importa se você vê. Pouco importa se você vê. Você já tem a convicção. Pouco importa se você tem. Você tem a certeza de que aquilo que você espera, você vai alcançar. É assim que a fé funciona. A fé funciona quando de repente a certeza entra dentro de você, acerca de qualquer coisa. Não importa qual certeza que seja, nem o tamanho da certeza, nem a progressão da certeza. O importante é que haja uma certeza. Essa palavra certeza, quando a gente vai lá no original, ela significa substância, ou seja, a coisa essencial, a coisa que não pode, se ela não tiver, vamos imaginar a essência da rosa. A essência da rosa é quando você tira, tudo que sobra assim, o primordial que pode te levar a dizer o que é uma rosa é a essência, é aquilo original, aquilo que define certa coisa. Se a fé é substância, se a fé é essência, é a fé que define a natureza das coisas. A fé é que define a natureza daquilo que você quer alcançar. A fé é a natureza que define que aquilo que você quer, você vai ter. Por isso que a gente chama de um firme propósito. Porque quando você está motivado num firme propósito, esse firme propósito, seja sobre lá o que for, acontece. Não sei se você já passou por algum momento em que as suas contas estavam muito apertadas e tinha alguma coisa que você precisava arrumar. Custava. E você sempre diz assim, não posso arrumar porque eu não tenho dinheiro, não posso arrumar porque eu não tenho dinheiro, não posso arrumar porque eu não tenho dinheiro. Aí quebra de vez. Aí você vai lá e compra. E o dinheiro aparece. E você paga e de repente você percebe assim, sim, você não tinha dinheiro, mas você pagou. E aquilo que parecia impossível antes de que você teve a necessidade de fazer, de repente não foi mais tão impossível. Não se tornou tão impossível. Então aquilo que parecia impossível, a partir do momento que você realmente falou assim, agora eu tenho que ir, você se moveu, você teve que naquele momento crer. Foi naquele momento que falou, bom, vou pagar porque eu tenho que fazer. E você pagou e você creu. E você passou a trazer a natureza essencial daquela coisa, passou a existir. A fé
É a natureza essencial das coisas que nós esperamos. Ela é a natureza, é a fé. Qualquer coisa que você espera, você vai ter na essência, na natureza da essência disso, para você obter isso quando você crê. A primeira coisa que você precisa para se apropriar de algo impossível é você crer. E é daquilo que nós esperamos, e essa esperança é ativa, não é uma coisa que eu espero passivamente. Porque muitas vezes quando você espera, espero que Deus faça. Você não tá realmente assim, vai ter, não é um desejo, não é uma expectativa. Então a tua esperança é uma expectativa, é aquilo que nós esperamos de forma ativa. E a convicção daquilo que nós não vemos. Não é preciso ver, é preciso crer. Para você obter qualquer coisa, não é preciso crer. E eu queria entender, fazer com que você pudesse compreender um pouquinho agora, uma diferença muito importante entre esperança e fé. Para que a gente possa andar realmente na fé, para que nós possamos ter esperanças, esperarmos adquirir ou conquistar coisas ou mudar o mundo, mas que a gente possa realmente conquistar, a gente precisa entender a natureza da esperança e a natureza da fé, o lugar de um e o lugar do outro, e saber passar da esperança para a fé. Quero ligar todos esses pontos. Quero simplesmente fazer uma espinha e poder passar por todos esses pontos, por todas essas vértebras, de que não tem nada a ver com o sentido humano, como a gente viu há pouco. Essas bênçãos já existem, elas são espirituais, elas estão lá. E eu vou trazer elas a partir de propriedades espirituais. A fé é aquilo que dá substância. A fé naquilo que eu espero. Então há uma esperança, mas tem que haver a fé. Só a esperança não é fé. Só esperar não gera fé. Vamos lá. Romanos, no capítulo 8, no versículo 23. Romanos 8. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, há uma esperança, há algo que nós esperamos que venha acontecer. E essa esperança é algo que eu não posso ver agora, é algo que está distante. Mas essa é uma esperança que vai chegar. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê não espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Se as coisas estão nas regiões celestiais, eu não preciso ver, mas eu estou esperando. E é aqui que eu alimento, que eu começo a alimentar, eu começo a gerar essa expectativa. A esperança é o começo ativo que vai gerar fé. É o começo ativo, é aquilo que me leva. Eu tenho uma expectativa. Eu não preciso ver, eu tenho uma promessa. Porque qual era a promessa? A promessa que nós temos, as primícias do Espírito Santo, que igualmente gememos nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Qual é a promessa? A promessa é que nós vamos ser adotados, que nós tivemos adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, no momento da morte, o nosso corpo vai ser levado. Esse corpo carnal não, mas vamos receber um corpo espiritual. Então há uma promessa. E a nossa esperança é na promessa. Então, o que eu vejo? Eu vejo a palavra, eu vejo a promessa. Eu não vejo porque isso é algo que eu tenho que esperar, isso é algo que é lá para o futuro, que realmente eu tenho que esperar. Então, essa é uma fé que eu deposito lá no futuro. Hebreus 11, versículo 27. Vou começar a partir do 24, só para contextualizar para vocês. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo como maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O que manteve Moisés firme contra o faraó é a mesma coisa que um homem enfrentar um governante como presidente da Rússia nesse momento. Seria a mesma coisa que um de nós estarmos diante daquele homem e falar assim: eu estou indo embora e levando toda a população aqui que te serve, estou indo embora e levando toda essa população indo embora. E conforme está indo embora, de repente, aquele governante manda todo o exército mais poderoso da terra. O exército de Faraó era o mais poderoso da terra naquela. E vem atrás de você todo o exército mais poderoso. A gente não se dá conta da grandeza da saída do êxodo. A gente não se dá conta da grandeza do que aconteceu. Era um homem e um povo pobre, escravo, fraco, humilde, fugindo, indo embora contra o exército mais poderoso da terra naquele momento. E eles poderiam ser realmente dizimados. Mas quando Moisés segue em frente e vai embora, ele não ficou preocupado
com a cólera do rei, mas ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. É como se ele visse as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você vai embora, e ele começava a ver a saída, ele começava a ver a terra prometida. Ele já enxergava a terra prometida que o Senhor tinha falado, não com os olhos, mas com o espírito. E ele se apegou a isso, se apropriou e foi embora. Aquela história que conta de Abraão e de Sara está em Romanos 4, a partir do versículo 8, que diz que Abraão não se atentou para o seu corpo mortal, mas ele confiou na promessa de Deus. E ele creu contra a esperança, dando glória a Deus. Ele creu contra a esperança. A esperança natural dizia para ele assim: você não tem condições. Você está ficando cada vez mais velho e muito velho. E na velhice, o corpo não funciona mais como na mocidade. Então ele olhava para o seu corpo e ele via assim, não tem condições. Mas ele ia gerando fé na promessa. Ele ia se apegando à promessa. Mas Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Há algo invisível. E chamar as coisas que não são como se já fossem é olhar para aquilo que é invisível, mas declarar que já é. Essa é a grande questão, esse é o grande segredo da fé que muda as coisas. Não é que o meu olho vê, mas é que pelo fato de que eu creio já é. Pelo fato de que eu creio já existe. Porque a natureza essencial disso é a fé, é o crer que já existe. Então Deus faz algo tremendo com Abraão. Pega Abraão e muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões, pai de nações. Pega Sara e coloca no nome dela de Sarai, que significa rainha ou princesa. Agora não sei. Agora não estou lembrando. Rainha ou princesa. Mas ele muda o nome dela, coloca o nome dela como nome de autoridade, porque esse nome significa nome de alguém. Era dado esse nome para alguém que realmente estava acima de muitas pessoas. E Abraão, pai de multidões. Então imagina como que as pessoas viam aqueles dois velhinhos agora, ela chamando ele pai de multidões, e ele chamando ela minha rainha, e ele pai de multidões, e ele minha rainha. O povo deve ter pensado, tão doido, o velho tá doido. Perdão. Mas eles passaram a crer naquilo, porque Deus mudou o nome dele. Deus passou a chamá-lo. Imagina, acho que tanto Abraão sabia como Sara sabia. E eles tinham que se chamar. Era um que chamava o nome do outro. E as outras pessoas não tinham como saber isso, a não ser por esse sinal que vinha deles mesmos. Então imagina as pessoas, os servos de Abraão, os servos de Sara, começar a ouvir eles se chamando dessa maneira. Eles já estavam chamando e profetizando essas coisas. Eles não viam, não estava ao alcance. Mas o que Deus faz com Abraão? Falou para Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu. Tá vendo as estrelas? Dá para contar? Não, não dá para contar. Assim vai ser a tua descendência. Começa a ver. Começa a ver a natureza essencial daquilo que você não tem. Olhe, você não precisa ver teus filhos. Olhe para o céu. Olhe para o céu. Olhe para esse sinal. Você não pode ver, mas assim vai ser. Isso é uma promessa. Quantas promessas há na palavra de Deus? Elas são sim o amém em Cristo Jesus. Você não precisa ver com seus olhos. Começa a ver pela fé. Começa a crer. Começa a ver que já é. Começa a olhar que já é. Porque isso é espiritual. Começa a colocar a sua natureza espiritual na natureza essencial daquilo que não é, mas vai ser que também é espiritual. Use a sua natureza espiritual para ir na região celestial, para alcançar a natureza espiritual daquilo que você precisa e trazer à existência. É o haja de Deus. A palavra de Deus é espiritual, irmãos. Quando Deus falou haja luz, é algo do Espírito de Deus. E ele fala espiritualmente haja luz, e a luz veio a existir. É preciso, portanto, uma fé ousada, firme e perseverante, para que nós possamos construir um futuro melhor pela intercessão. É necessário uma fé ousada, firme e perseverante. E tudo isso é espiritual. Quando o Senhor falou através do autor de Hebreus, está em Hebreus 10, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário ou no santo dos santos, pelo sangue de Jesus,
pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne. Irmãos, quem está pegando? Quem tá entendendo? Quem está adentrando nessa profundeza? Meu espírito está queimando aqui, irmão. Meu espírito está queimando. Tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, pelo véu rasgado pela sua carne. E se nós falarmos dessas coisas, entrar com ousadia no Santo dos Santos, o Santo dos Santos é um lugar espiritual. Pelo sangue de Jesus, é espiritual. Pelo véu rasgado na carne, é espiritual. O Senhor te chama a entrar em regiões espirituais pela ousadia. Não está falando de coisas naturais, não está falando de coisas que nós alcançamos com a nossa natureza humana, nem com a nossa natureza terrena. Ele está falando assim para você acessar dimensões de fé, para você acessar essas dimensões das regiões celestiais, onde todas as bênçãos já estão lá, você vai fazer isso com ousadia, entrando no Santo dos Santos. E é lá no Santo dos Santos que tem um incensário de ouro, onde nós apresentamos as nossas orações. É neste lugar. Este é o lugar. Então nós buscamos uma promessa de Deus. Vamos no Santo dos Santos. Apresentamos para o nosso Deus uma promessa de Deus. Senhor, está escrito, estou entrando aqui no Santo dos Santos pelo Espírito. Porque nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração humano. Mas o Espírito revela ao meu espírito. Então, através dessas perspectivas espirituais, eu venho de forma espiritual diante do Senhor para apresentar espiritualmente algo que a minha natureza humana precisa. Mas ela não faz parte da natureza humana. Essas coisas estão nas regiões celestiais. Então eu venho ao Senhor agora para trazer. Porque eu olho o invisível como que vendo, chamo as coisas que não são como para serem. Então essas coisas que eu preciso já são, elas já estão, elas são realidade. Orando e confessando a promessa, nós vemos a realidade. A realidade é a palavra de Deus. A realidade espiritual é a promessa de Deus. Quando o Senhor fala, pelas suas pisaduras foste sarados, você já está confessando isso. Porque, querido, nós temos fé para uma série de coisas, mas para algumas coisas nós não temos fé. Quando você dá o seu dízimo e a sua oferta, você está declarando que você crê no invisível, que você crê na bênção futura. Quando você oferta, você já está mudando o seu futuro, você já está intercedendo pelo seu futuro. Não é pelo dia de hoje nem pelo que passou, é o seu futuro que você está plantando. Quando você põe uma semente, você está plantando o seu futuro, é coisas que você não viu, não ouviu, você não sabe como vai acontecer. Essas coisas estão no futuro, mas você está mudando o seu futuro por uma ação agora. Você está crendo que o futuro, você está crendo que você está chamando as coisas que não são para serem. Mas tem certas coisas que nós não acreditamos. Há certas coisas na sua vida que você não acredita. E esta área, ou estas coisas, não estou nem falando só da vida pessoal, estou falando da igreja. Eu lembro que na faculdade eu tive um professor que falava o seguinte: me prova que a oração leva uma igreja a crescer. E ele não cria. Ele fala assim, porque eu sou pastor numa igreja que tem 30 membros e tem um grupo de senhorinhas que ora lá o tempo todo. Eu falei, não vai crescer mesmo. Lógico que eu não falei para ele, né? Meu professor na faculdade falou, não vai crescer mesmo. Se você não crê, você está dizendo que a oração delas não tem poder. A autoridade está quebrando a autoridade daquelas mulheres. Não sabemos se há uma maldição ali naquela igreja, não sabemos se há uma consagração, não sabemos se há nada, não sabemos se aquelas mulheres creem, podem estar orando, mas será que crê? E o pastor quebra essas orações? Esse pastor é um homem de Deus, está na unção. Qual é a vida dele? Não é só orar, porque é o Senhor quem acrescenta. É verdade, é o Senhor que acrescenta. Mas sim, é necessário você chamar. O propósito não é encher a igreja, é salvar pessoas, mas ele quer salvar pessoas. E eu acho que tem pastores que Deus livra as ovelhas. E pastor que Deus não deixa muita gente não, porque Deus está salvando aquelas ovelhas. Não vai para lá não, porque se você for para lá, você vai se perder. Podemos ver o invisível pelas promessas. Quando nós oramos as promessas, quando nós confessamos a palavra as promessas, nós estamos chamando o invisível como se já fosse visível. Seja lá o que for que você encontrar na promessa, que é importante para uma intercessão, para a vida de alguém, ore, mas não ore só... Ore agora sabendo, isso está vindo. E é totalmente diferente. Essa mudança de comportamento chamando a existência, aquilo que está na palavra, não está só na palavra, está vindo, está chegando, está se tornando algo que vem do reino espiritual para o reino natural. E precisamos ser ousados nisso. A palavra é ousada. E a palavra tem coisas ousadas. Quando a palavra diz, eu acho que você, que é intercessor, ora, repreendendo o diabo. Você confia. Essas coisas não estão a sua armadura espiritual não está diante dos teus olhos. Mas você confia. Quando você repreende,
o maligno, a autoridade que você diz que você tem, que você confessa que você tem, você não vê essa autoridade. As patentes não estão nos seus ombros visíveis, podem até estar de forma não visível, mas você confessa a patente que você tem, a confiança, a autoridade que você tem, e você permanece nela. A realidade é que nós confiamos uma série de coisas da palavra, e uma série de coisas a gente deixa de prestar atenção por falta de relacionamento com ela. Então é necessário ficar firme. E eu queria lembrar, estou indo já para o final, eu queria lembrar de alguns homens que construíram um futuro melhor pela intercessão. Você anota aí, eu vou só citar. Paulo, lá em Colossenses 1, é uma oração que eu faço continuamente. E ele ora, ele intercede pelos colossenses dizendo assim: ora, não cesso de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar de modo digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa oração de Paulo é uma transformação daquelas pessoas daquela igreja. Oro para que vocês sejam plenos do conhecimento da vontade de Deus. Qual é o futuro daquela igreja? Ser cheia do pleno conhecimento de Deus. Estamos transformando o futuro de uma igreja quando nós oramos assim. Estamos transformando o futuro de um povo quando nós chamamos para o povo: Senhor, dá a este povo sabedoria e inteligência espiritual. Leve esse povo a se arrepender dos seus pecados. Leve essas pessoas, Senhor, a se converterem dos seus maus caminhos. Estamos mudando. Quando oramos por uma família e por um casal, estamos mudando, construindo um futuro melhor para uma família. Um casal que está prestes a se separar, quando nós entramos em intercessão por um casal desse, como se começamos agir em autoridade, repreender o maligno, interceder por esse casal, estamos construindo o futuro de uma família, de uma geração, de uma herança, de herdeiros, de gerações. Outros homens que mudaram e construíram um futuro melhor pela intercessão foram os profetas e mestres de Antioquia. Em Atos 13, de 1 a 4, dentre estes estava Paulo e Barnabé. É aquele momento que eles estão na igreja em Antioquia, se separam alguns homens de Deus, começam a orar e jejuar, e eles entendem pela direção do Espírito que eram para enviar para uma viagem missionária Paulo e Barnabé. E eles são enviados pela imposição de mãos. A intercessão os envia, e quando eles são enviados, construiu um futuro poderoso que chegou até nós. Atos 13, aquele momento de Atos 13, de 1 a 4, trouxe a palavra até nós. Porque ali começou, foi a primeira viagem missionária de Paulo. E Paulo começa a sua viagem, começa a fazer toda aquela das 3 viagens, essa foi a primeira. Foi enviada através de um momento que eles estavam orando, intercedendo, pedindo uma direção de Deus do Espírito Santo. Coisas que já estavam nas regiões celestiais, não eram conhecidas deles, mas era algo que o Senhor tinha, que o Senhor já viu uma bênção maior. Paulo uma hora queria ir para a Ásia e Deus falou: não vai para a Ásia. Mas ele vê, ele tem uma visão, e nessa visão aparece um homem para ele. E o homem falava: passa para Macedônia. Algo espiritual diz assim: a bênção, o futuro, as regiões celestiais estão na Macedônia, não na Ásia para você. O olho dele via a Ásia, mas espiritualmente Deus mostrava para ele a Macedônia. Os apóstolos, Atos 1,14, eles se reuniam e perseveravam unânimes em oração. E esse momento de unanimidade em oração foi o que trouxe o Pentecostes. As orações dele transformaram o futuro para algo melhor. Quando uns oram pelos outros, Tiago 5,16, orai uns pelos outros para que sejais curados. Quando nós intercedemos pelas pessoas, nós estamos construindo um futuro melhor na vida de alguém. Jesus, João 17, de 1 a 26, a oração sacerdotal de Jesus por nós. Deus falando com Deus. É tremendo, irmão. É uma aula de intercessão lá, ver Deus falando com Deus. Daniel, capítulo 9, 1 a 3, o momento em que ele lê pelos livros e ele entende que o tempo de cativeiro, segundo dizia o profeta Jeremias, que era de 70 anos, havia se cumprido. E Daniel se põe então em jejum e oração para buscar de Deus uma direção, porque ele sabia que já tinha se cumprido. Então ele falou assim: agora eu preciso orar, porque eu preciso construir um futuro melhor. Eu preciso agora discernir de Deus para saber o que vai acontecer. Como é que a gente sai disso? É sempre pela intercessão. O futuro, ele se move pela intercessão. E nós precisamos entender e aceitar isso, porque o futuro está nas regiões celestiais. E nós vamos trazer, pela fé,
quando a gente vai dar substância para essas coisas. É a fé que vai dar substância. E isso muitas vezes é pela intercessão. 7 coisas para interceder por um futuro melhor. Eu me baseei em algumas coisas. Eu me baseei na oração do Pai Nosso, para nós podermos encontrar 7 coisas para nós intercedermos por um futuro melhor. Primeiro, chamar o reino de Deus. Senhor, venha o teu reino. Chame o reino de Deus para que nós tenhamos um futuro melhor. Segunda coisa, seja feita, Senhor, a tua vontade. Vamos chamar a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra. Vamos chamar a palavra, a vontade de Deus para essa nação, a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus é santidade, é arrependimento, é fé, é ousadia, é alcançar os enfermos, curar os enfermos, expulsar demônios. Jesus falou isso: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, orai, curai os enfermos, expulsai demônios. É isso que Deus quer. Vamos chamar a vontade de Deus. Terceiro ponto, terceira coisa para intercedermos para um futuro melhor: chamarmos pela provisão de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é uma intercessão pela provisão, que nunca falte, seja sempre abundante. Interceder por reconciliação, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Interceder pela reconciliação, para que nós nos reconciliemos com Deus e que a igreja se reconcilie com Deus, os irmãos uns com os outros, marido com mulher, pais e filhos, amigos, irmãos da igreja, irmãos de sangue. Precisamos interceder para que haja reconciliação. Faz parte da vontade de Deus. E essas coisas estão nas regiões celestiais. Se você esperar, se você está brigado com alguém que você conhece, e você está esperando a pessoa se mover ou alguma coisa acontecer, não vai acontecer. Nós vamos trazer da região celestial. Isso vai acontecer. É preciso chamar a existência. Na aula passada, nós falamos, foi na aula passada, que Paulo significa pequeno. Saulo, alcançado pelas orações. Paulo, pequeno. Então, aquele que foi alcançado pelas intercessões, foram as intercessões que trouxeram e mudaram o mundo, trouxeram um futuro melhor. Porque aquele que era perseguidor se converteu. E depois de se converter, tiveram paz. Orar por livramentos, interceder por livramentos é o quinto ponto. Quinta coisa para intercedermos por um futuro melhor. Livramento. Senhor, livra-nos do mal. Livra a igreja, livra o pastor, livra o irmão, livra essa obra missionária, livra os jovens que vão fazer missões, evangelismo na praça, livra o ministério de louvor, livra o marido, livra a esposa, livra de cair em tentação. Sexta coisa, orarmos por libertação. E libertação eu chamo salvação, cura e libertação. Ou a gente poderia falar, vamos orar por salvação, porque salvação significa salvação, cura e libertação. Na Bíblia tem um significado. Nós temos que orar para que as pessoas sejam salvas, e muitas, para serem salvas, têm que ser libertas e curadas. Porque há enfermidades espirituais que não deixam que as pessoas sejam salvas. E pessoas que muitas vezes não são libertas não são salvas. Que estão cheias de demônio aprisionando, levando elas a não entenderem a palavra de Deus. Por último, última coisa que devemos interceder. Devemos interceder contra a batalha espiritual. Há uma batalha espiritual, irmão. Satanás está atacando. Satanás está atuando. Satanás vai impedir, porque todas as vezes que nós começamos a interceder, o mundo espiritual está se movendo. Pessoas estão sendo libertas. As coisas estão mudando. Há uma pressão contra o império das trevas. O reino de Deus vai avançando contra o império das trevas. E vai fazendo pressão e vai acuando o inimigo. E o inimigo acuado, ele começa a procurar como eu posso me defender. É atacando. Como é que eu ataco esse que está me confundindo? Nós não estamos vendo com os nossos olhos. E porque nós não vemos com os nossos olhos o reino espiritual, nós deixamos de nos proteger contra essas hostes malignas e essas coisas espirituais que estão acontecendo. Então, quando nós paramos de tomar essa posição e de crer, quando nós deixamos de fazer a batalha espiritual, ele ganha espaço, porque ele vai atuar como? Criando confusão. O que ele precisa? Só te encher de tarefa para fazer, só de coisa. Quebra uma coisa, uma reclamação, alguém que faz isso, começa a embolar a sua vida, o que você vai fazer? Para de orar. Para de ler a Bíblia. A estratégia do diabo é sempre a mesma. Te cansa, te põe insônia alguns dias. Ele está acordando todo dia às 5 da manhã para orar. Então eu vou dar insônia alguns dias para ele, porque aí ele vai perder o hábito. Ele vai acordar às 6h30, sai correndo para o trabalho, ele perde o hábito. Porque se ele mantivesse hábito, se ele realmente se firmar e perseverar
e todos os dias, dia após dia, acordar às 5 da manhã, orar, ou 4 da manhã, orar até às 6, 7 da manhã, nós estamos perdidos. Vai ser uma pressão ao nosso império, o império das trevas, que nós estamos perdidos. Então vamos atacar. Ataca o cachorro, ataca a casa, ataca o filho, ataca a irmã, ataca alguém. Então nós precisamos orar e interceder contra as astutas ciladas do maligno e repreender a obra maligna do diabo. Além dessas coisas, nós podemos relacionar uma enormidade de outras coisas que nós podemos orar e interceder por um futuro melhor. A lista é sua. Se a gente fizer uma lista, se a gente relacionar uma lista de pedidos, de motivos de oração, vai ser tremendo, vai ser muito grande. E não seja roubado, não seja roubado. Interceda por aquilo que o Senhor estiver te direcionando. Como numa dessas aulas eu falei, se você pegar a lista, se você pegar o jornal para... Não, nós precisamos interceder por isso, por aquilo. Se você pegar o jornal para interceder por todos os motivos lá, você vai passar o dia inteiro e não vai orar tudo. Então busque a direção de Deus, aquilo que o Senhor está te levantando, para que você interceda neste momento agora, para que realmente você possa alcançar a vontade, cumprir a vontade de Deus para o reino, para a sua vida neste momento. Esteja certo, irmãos. Eu quero colocar essa palavra no teu coração. Há um futuro tremendo. E a palavra diz que foi o diabo que veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida em abundância. O que eu posso ver nas regiões celestiais? A abundância de Cristo. Há uma abundância de Cristo. Mas o que eu vejo no reino das trevas, no mundo? Eu vejo escassez, mas eu vejo a promessa de Cristo, a abundância. Pouco importa, porque os meus olhos veem escassez, mas os olhos do meu espírito olham a abundância. Então, se apega à abundância porque você é um homem e você é uma mulher de fé. Se apega a estas coisas, começa a chamar a sua vida, começa a chamar a sua igreja, começa a chamar a sua história como a palavra de bênção que você quer para a sua vida. Deus não é provedor? Então começa a falar, na minha vida não falta nada. Parece loucura? Parece loucura. Mas não era loucura Sara chamar Abraão de Abraão? E quando Sara chamava de Abraão, estava chamando com um propósito, estava chamando um mistério, estava chamando algo de uma promessa de Deus que ainda não existia. Então, quando você chamar uma promessa de Deus que não existe na tua vida, pode parecer loucura mesmo, pouco importa, porque as coisas espirituais são loucuras para os que discernem naturalmente. Não se apegue a essas coisas. Se apegue à fé, se apegue a Deus, se apegue a andar e andar nessa ousadia. Essa é a palavra que o Senhor encheu meu coração e meu espírito para trazer para vocês.